A questão que nós vamos passar hoje é o que você realmente é em relação ao mercado financeiro. O conceito comum que eles tentam nos dizer é que há uma diferenciação entre amador e profissional e especulador e investidor. Mas o conceito que eu quero te passar hoje não apenas quebra este paradigma, como vai, com certeza, retirar a pressão que estes conceitos carregam na sua mente e vão te fazer lucrar executando tarefas mais simples. Eu quero permitir que a sua vida seja mais feliz. As coisas só mudam quando fazemos algo diferente. E eu não estou aqui para te dizer as mesmas coisas que te dizem por aí. Pelo contrário, ainda que o conceito e o método que eu estou te passando agora, ainda que pareçam contra-intuitivos, peço que me dê um voto de confiança a mim e aos ilustres autores que eu estarei citando. Em algum momento da vida, eu mudei os meus conceitos sobre investimento. E quando isso aconteceu, a minha vida mudou para melhor. Há algum tempo atrás, investimentos automáticos eram uma insanidade para mim. Eu também gostava de fórmulas e estratégias mais complexas e rejeitava veementemente coisas novas e simplificadas. No meu processo de mudança, no meu primeiro novo tipo de investimento, me lembro que fiz um único investimento e devo ter passado aí uns 6 meses parado, isso antes de conhecer o Forex, é claro. Os lucros desse investimento ultrapassou os lucros que eu fazia quando eu operava todos os dias e ficava estressado. Quando meus olhos ficavam vermelhos e eu tinha dores de cabeça. Isso não pode ser uma coisa boa. Inclusive, todas as formas que eu utilizo para investir hoje estão no meu site www.semelotrader.com. E não apenas estão citadas, elas estão completas, passo a passo, como eu faço. Estudo com calma. O problema está nos conceitos que eles passam para a gente. Se você der uma olhada, veja agora comigo como esses conceitos são definidos. Nesse site, o autor aqui ele diferencia a especulação de investimento com base no tempo. Ele coloca da seguinte forma: que o investidor seria aquele cara que compra e fica com aquele investimento. Ele está pensando como patrimônio, a formação de patrimônio. Esse seria o investidor. Já o especulador seria aquele cara que compra e vende com base no curto e médio prazo, seja no mesmo dia, no dia seguinte, swing trade, tanto faz. Essa é a diferenciação que ele faz. Eu me encaixo em todas as duas, porque se você olhar, inclusive como eu disse está no meu site, eu faço esses dois tipos de investimento. Se você também olhar o dicionário, você vai ver aqui, ó, em comércio, que a especulação seria um tipo de operação de resultados incertos e arriscado, mas com grande vantagem se for bem sucedido. Ou seja, o especulador seria aquele que arrisca, que ele não sabe ao certo. Você pode pensar que então o contrário do investidor seria aquele cara que sabe das coisas. Mas será que isso é verdade? Voltando aqui, eu quero continuar a quebrar esses conceitos. Isso está te prejudicando. O primeiro dos conceitos que eu quero quebrar aqui é sobre a questão das estratégias. Simples, complexa, cheia de cores, indicadores, fantásticos, até milagrosos. Veja, hoje eu fico com a simplicidade. Não apenas por ser mais eficiente, e eu vou te provar isso daqui a pouco, matematicamente. Também por ser fácil, simples, ganhar algum dinheiro com a cabeça tranquila. Na verdade, o mercado financeiro ele é o resultado da soma de emoções de pessoas. São apenas seres humanos. Você pode ter o melhor sistema do mundo, mas basta um feriado prolongado em que a maioria dos compradores resolve passear na praia e lá se vai seu sistema por água abaixo. Tudo estará indo certo até este tipo de coisa acontecer. E vai acontecer. O primeiro grande livro que eu quero citar é o livro do Eduardo Matsura, Comprar ou Vender. Esse livro corrobora com a minha ideia da simplicidade. Vamos ver o que ele diz. Anualmente, uma revista especializada promove uma competição entre os trade systems e publica um resumo dos métodos utilizados pelos melhores classificados. Verificou-se ao longo dos anos que os sistemas de melhor performance se caracterizam pela simplicidade
das regras. Portanto, faça o seu sistema o mais simples possível. Um outro autor muito importante também que corrobora com a minha ideia, e eu faço questão de ler o que ele tem a dizer, está no livro O Guia dos Investimentos, do Pai Rico, né? Em que ele cita a matemática envolvida nesse outro livro. Olha só que interessante. A prova matemática. O Robert, ele tem o mesmo problema que eu. Às vezes quando eu falo, e talvez você esteja nessa mesma situação agora, quando a gente fala a respeito da simplicidade das coisas, as pessoas não aceitam. E eu entendo você, que eu já passei por essa situação. Mas veja o que é que ele diz. No capítulo 8, eu estou com o livro aberto aqui, ele fala que ficar rico é automático se você tiver um bom plano e perseverar. Na realidade, esse é o primeiro post que tem no meu site. A primeira capa que está lá é exatamente sobre ter um plano. Quando eu dou aula sobre investimentos, há sempre um cínico ou um incrédulo que não aceita a ideia de que investir é um processo simples e monótono de pôr em prática um plano. Este tipo de pessoa sempre quer mais fatos, mais dados, mais provas. Como não sou especialista técnico, não tenho argumentos científicos que esse tipo de pessoa exige. Isto é, não tinha até que li um ótimo livro sobre investimentos. O James escreveu o livro perfeito para gente que pensa que investir tem que ser algo arriscado, complexo e perigoso. É também adequado para aqueles que acreditam que são mais inteligentes que o mercado. Nele encontramos as provas acadêmicas e numéricas que mostram que um sistema passivo ou mecânico de investimento ganhará, na maioria dos casos, de um sistema humano, mesmo no caso de investidores profissionais como gestores de fundos. O livro também explica por que 9 em cada 10 aplicadores não ganham dinheiro. Em What Works on Wall Street, o James distingue dois tipos de básicos de tomada de decisões: o método clínico ou intuitivo. Este método se apoia em conhecimento, experiência e senso comum. E 2, o método quantitativo ou atuarial. Esse método se apoia apenas nas relações comprovadas de grandes amostras de dados. O James verificou que a maioria dos investidores prefere o método intuitivo na tomada de decisões para investimento. Na maioria dos casos, o investidor que aplicou o método intuitivo estava errado ou foi vencido pelo método mecânico. Ele cita David Faust, autor de The Limits of Science, que escreveu: "O juízo humano é bem mais limitado do que pensamos." James também escreveu: todos eles, ele está falando de gestores de dinheiro também, pensam ter percepções, inteligência e habilidades superiores no que se refere à escolha de ações lucrativas. Contudo, 80% são superados rotineiramente pelo índice SP500. Se você não sabe o que é o SP500, é o índice que acompanha as 500 melhores empresas americanas, dentre as maiores de cada setor. Em outras palavras, um método puramente mecânico de seleção de ações chega a resultados melhores que 80% dos profissionais. Isso quer dizer que, mesmo que você não saiba nada de seleção de ações, você pode ganhar da maioria dos chamados profissionais, com toda a sua formação e especialização, desde que você siga um método de investimento puramente mecânico e não intuitivo. É exatamente o que dizia Pai Rico, é automático, ou seja, quanto menos você pensa, mais dinheiro você ganha com menos riscos e menos preocupações. Tudo que eu queria te dizer até agora. É sobre isso que eu tenho falado. E por último, um livro também muito importante, que é o que fecha com toda essa questão, Os Axiomas de Zurique. Veja o que é que ele diz. Vale a pena explorarmos as supostas diferenças entre investir e especular. Isso pode estar atrapalhando você na assimilação do primeiro grande axioma. Nós, os estudiosos dos axiomas de Zurique, nos chamamos, francamente, de especuladores, e eu me incluo nisso. Você pode ficar com a impressão de que estamos lhe dizendo, ou que viremos a lhe dizer, que corra riscos loucos e impensados. Pode lhe agradar mais a ideia de investir, entre aspas, que a de especular. Ser um investidor parece mais seguro. É verdade. Na realidade, porém, não existe diferença alguma, como dizia Geraldo Lobo, que não tinha papas na língua. Todo investimento é especulação.
todo investimento é especulação. A única diferença é que alguns admitem isso, outros não. Eu posso finalizar, inclusive, com a própria indicação do livro, Os Axiomas de Zurique, a respeito desse axioma. No mundo do dinheiro, um mundo moldado pelo comportamento humano, ninguém tem a mais ideia remota do que acontecerá no futuro. Preste bem atenção, ninguém trace um projeto especulativo baseado em reações rápidas a eventos que você vê acontecendo na sua frente, na hora. Naturalmente, ao escolher um investimento e colocar o seu dinheiro nele, você tem a esperança de que seu futuro será brilhante. Essa esperança, presumidamente, vem de muito estudar e de muito pensar. O ato de pôr o seu dinheiro na operação é, por si só, uma espécie de previsão. Você está pensando, tenho razões para esperar que isso dê certo. Não deixe, contudo, que tal pensamento se congele num pronunciamento oracular. Vai dar certo porque as taxas de juros cairão. Nunca, jamais, perca de vista a possibilidade de ter apostado no cavalo errado. Se a especulação der certo e você vir a caminho da linha de chegada pré-estabelecida, tudo bem. Mas se apesar de todas as promessas, de todos os profetas, as coisas começaram a sair erradas, lembre-se do terceiro grande axioma: abandone o barco. O axioma é muito claro, é muito fácil. Você vê aqui o mercado. Quando eu olho aqui esses desenhos que ficam para trás, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso traçar uma reta por aqui, outra aqui por cima. Eu posso pintar, eu posso deixar aquele template horrível que vem aqui, preto. Eu posso criar um monte de coisa, fazer desenho, pintar, colocar 1, 2, 3 para cima, 2 para baixo, 3 para lá. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas à medida que o mercado avança e eu chegar exatamente neste ponto, daqui para frente, amigo, é total incerteza. E ninguém pode dizer o que vai acontecer daqui para frente com toda certeza. Ninguém. O que nós fazemos é tentar encontrar um caminho, mas que pode dar errado a qualquer momento.